Miguel Miranda estava parado na entrada da casa onde cresceu, com a bagagem na mão, imaginando se tinha cometido um erro. 5 anos haviam se passado desde a última vez que pisara naquela casa, 5 anos desde a discussão que havia desfeito sua família. A casa colonial de 2 andares, de um azul desbotado, parecia menor do que ele se lembrava, com a tinta descascando nos cantos e o jardim da frente um pouco descuidado. Ele respirou fundo e tocou a campainha. O som ecoou lá dentro, seguido por passos se aproximando. A porta se abriu, e lá estava sua irmã Emília, cuja expressão mudou de curiosidade casual para choque. Miguel, ela disse, nem uma pergunta, nem uma saudação. Oi, eminência, ou ele se ajeitou sem jeito. Pai ligou. Disse que eu deveria vir. Emília prendeu uma mecha de cabelo castanho-mel atrás da orelha, um hábito nervoso que tinha desde a infância. Ele não me disse que você viria hoje. Isso é bem a cara do pai, Miguel respondeu. Posso entrar? Ela hesitou, então se afastou. A casa cheirava igual, uma mistura de livros velhos, desinfetante com cheiro de pinho e aquele cheiro indefinível que ele sempre associara ao lar. Fotos de família ainda forravam o corredor, embora ele tenha notado que sua foto de formatura estava faltando no arranjo. Onde está todo mundo? Miguel perguntou, deixando sua mala no chão. Pai está na fisioterapia. Tia Júlia está com ele. E mamãe? A voz de Emília sumiu. Mamãe o quê? Ela está lá em cima. Está tendo um dia difícil. Emília baixou a voz. A medicação nova a deixa cansada. Miguel assentiu, sentindo o peso familiar da culpa. Ele não esteve presente em nada daquilo, o derrame do pai 3 meses antes, a depressão da mãe piorando, o fardo que havia caído inteiramente sobre os ombros de Emília. Fiz café, Emília disse, caminhando para a cozinha. Presumo que você ainda tome puro? Algumas coisas não mudam, ele respondeu, seguindo-a. A cozinha havia sido reformada, armários novos, bancadas novas, um espaço que ele não reconhecia mais. Emília entregou-lhe uma caneca e encostou-se ao balcão, estudando-o. Você parece bem, ela disse finalmente. São Paulo te faz bem. Está tudo bem. O escritório me mantém ocupado. Ele tomou um gole de café. Você parece cansada. Ah, obrigada. Não quis dizer isso, Miguel disse. Só quis dizer, e isso não deve ser fácil. Emília suspirou. Não é. Mas estamos nos virando. Alguns de nós não tiveram o luxo de ir embora. Lá estava, a primeira alfinetada. Miguel sentiu-se enrijecer, as velhas muralhas defensivas se erguendo. Eu não abandonei a família. Abandonei a empresa. O que para o pai era a mesma coisa. Miranda e filhos estavam matando antes do derrame, Miguel disse. E me mataria também. Emília balançou a cabeça. Você realmente não entende, não é? O negócio era tudo para ele. 3 gerações. E você simplesmente a porta da frente abriu, interrompendo o que Emília estava prestes a dizer. A voz da tia Júlia chamou, Vê Emília? Chegamos. Emília lançou um olhar a Miguel que claramente dizia que a conversa deles não havia terminado, então foi ajudar o pai. Miguel ficou na cozinha, aproveitando o momento para se recompor. Quando finalmente entrou na sala, seu pai estava acomodado em uma poltrona reclinável, parecendo menor e mais frágil do que Miguel jamais o tinha visto. Os olhos de Roberto Miranda se arregalaram ligeiramente quando ele viu o filho. Você veio. Você me pediu para vir, Miguel respondeu. Eu não tinha certeza se você viria. A voz de seu pai estava ligeiramente arrastada devido ao derrame, mas o tom inflexível permanecia inalterado. Tia Júlia, irmã de sua mãe, se colocou entre eles como se sentisse a tensão. Miguel, que bom te ver, ela disse, dando-lhe um abraço caloroso. Sua mãe ficará radiante. Como ela está, de verdade? Miguel perguntou. Júlia trocou olhares com Emília. Ela tem dias bons e dias ruins. O derrame foi difícil para ela também, sabe? Eu gostaria de vê-la, Miguel disse.
Ela está descansando, Emília respondeu. O jantar é às 6. Você pode vê-la então. Miguel assentiu, sentindo-se de repente um estranho em sua própria casa. Ele se desculpou para levar suas malas para seu antigo quarto no andar de cima, que havia sido preservado como uma cápsula do tempo, os troféus de escola ainda nas prateleiras, pôsteres desbotados nas paredes, a cama de solteiro que agora era pequena demais para seu corpo adulto. Ele sentou-se na beirada da cama e pegou o celular, olhando para a tela sem realmente vê-la. Voltar significava enfrentar tudo o que ele havia deixado para trás, as expectativas da família, as discussões não resolvidas, o peso da tradição. Quando Miguel desceu, encontrou o pai sozinho na sala, olhando pela janela. Onde está a Emília? Miguel perguntou. No supermercado com a Júlia. O olhar do pai permaneceu fixo na janela. Sente-se. Miguel sentou-se na cadeira à frente dele. O silêncio se estendeu entre eles, pesado com palavras não ditas. Por que você me pediu para voltar para casa, pai? Miguel finalmente perguntou. Roberto Miranda se virou para encarar o filho. Porque é hora de lidarmos com o que acontece com a Miranda e filhos. Pensei que a Emília estivesse administrando as coisas agora. Ela está. E está fazendo um trabalho muito bom. O pai ajeitou-se na cadeira. Mas há decisões que precisam ser tomadas. Sobre o futuro. Eu tomei minha decisão há 5 anos, Miguel disse firmemente. Não vou voltar para administrar a empresa. O rosto do pai endureceu. Isso não é mais sobre o que você quer. É sobre o que é melhor para a família. É por isso que você não lhes disse que eu viria? Você queria nos pegar de surpresa? Eu não queria discussões antes mesmo de você chegar. Roberto apontou para uma pasta na mesa de centro. Está tudo aí. As finanças da empresa, o planejamento patrimonial, as opções que temos. Miguel não tocou na pasta. O que você não está me contando? Seu pai sustentou o olhar por um longo momento, depois desviou. A empresa está em apuros. Tem estado desde antes do meu derrame. A Emília tem a mantido à tona, mas se ele balançou a cabeça. O legado dos Miranda pode terminar comigo, afinal. Antes que Miguel pudesse responder, eles ouviram a porta da frente abrir, seguida pela voz de Emília dizendo que haviam voltado. Seu pai disse rapidamente: falaremos mais tarde. Não mencione isso para sua irmã ainda. E assim, Miguel se viu novamente preso em uma teia de segredos familiares, a mesma coisa da qual ele havia fugido. Enquanto Emília e tia Júlia traziam as compras, a tensão na sala parecia uma presença física, uma cadeira vazia na mesa da família que ninguém queria reconhecer. O jantar foi um cuidadoso exercício de evasão. Eles conversaram sobre o tempo, o jardim de Emília, o clube do livro da tia Júlia, qualquer coisa, menos o verdadeiro motivo do retorno de Miguel. A mãe, Isabel, havia se juntado a eles brevemente, seus movimentos lentos e deliberados enquanto ela beliscava a comida. Ela havia abraçado Miguel quando o viu pela primeira vez, segurando-o por um tempo um pouco longo demais, mas disse pouco durante a refeição. Depois do jantar, quando os pais se retiraram para o andar de cima e a tia Júlia estava lavando a louça, Emília encurralou Miguel no corredor. O que o pai te disse? Ela perguntou, de braços cruzados. Quando vocês estavam sozinhos. Miguel pensou em mentir, mas mudou de ideia. Ele mencionou que a empresa estava em apuros. A expressão de Emília endureceu. Ele te mostrou os livros? Não. Apenas disse que precisávamos conversar sobre isso. Nós, Emília repetiu, com um tom amargo na voz. Há 5 anos você está fora, e de repente é o nós de novo. Eu não pedi para ser arrastado para isso, Miguel disse defensivamente. O pai me ligou, lembra? Emília o estudou por um momento. Me encontre na garagem em 10 minutos. Há algo que você precisa ver. A garagem da família Miranda há muito tempo havia deixado de abrigar carros. Em vez disso, havia se tornado um espaço de armazenamento e escritório improvisado, com uma mesa em um canto onde o pai muitas vezes se refugiava para trabalhar nos fins de semana.
Emília já estava lá quando Miguel entrou, vasculhando um arquivo. Feche a porta, ela disse sem levantar a cabeça. Miguel fez o que foi instruído. O que está acontecendo, Emília? Ela puxou uma pasta grossa e a colocou sobre a mesa. Isso é o que o pai não te mostrou. Ela a abriu para revelar extratos financeiros, documentos de empréstimo e avisos legais. Miranda e Filhos está mais do que apenas em apuros. Estamos a 3 meses da falência. Miguel folheou os papéis, os números pintando um quadro sombrio. Como isso ficou tão ruim? A empresa era sólida quando eu saí. Era? O tom de Emília era desafiador. Ou você simplesmente não viu as rachaduras porque estava tão focado em sair? Isso não é justo. A vida não é justa, Miguel. Emília sentou-se na beirada da mesa. Pai começou a fazer investimentos arriscados há uns 7 anos. Negócios imobiliários, expansão para mercados que não entendíamos. Na época em que você saiu, já estávamos alavancados até o limite. Miguel franziu a testa. Ele nunca disse nada. Claro que não. Você era o menino de ouro, o graduado da Escola de Negócios de Harvard que levaria a Miranda e Filhos para o próximo nível. Ele não queria te decepcionar. A voz de Emília vacilou ligeiramente. Aí você foi embora, e tudo simplesmente acelerou. Então a culpa é minha? Miguel sentiu a velha raiva subindo. Sou responsável pelas decisões de negócios ruins do pai porque decidi não desperdiçar minha vida em uma empresa a qual nunca quis me juntar? Não, Emília disse, surpreendendo-o, não é sua culpa. Mas sua partida quebrou algo nele. Ele começou a correr riscos maiores, tentando provar algo. Ela empurrou um documento específico para ele. Olha a data deste empréstimo. Miguel examinou, isso foi 3 semanas depois que eu fui para São Paulo. 2 milhões de reais, garantidos pela casa, pela propriedade da empresa, por tudo. Os olhos de Emília encontraram os dele. Ele chamou de empréstimo da ressurreição. Disse que viraria tudo. Meu Deus, Miguel murmurou. As implicações estavam começando a fazer sentido. Então, se a empresa falir, perdemos tudo. A casa, a propriedade da empresa, as economias de aposentadoria do pai. Emília passou a mão pelo cabelo. Tenho tentado manter as coisas à tona, mas não sou você, Miguel. Não fui para Harvard. Eu deveria ser aquela que lidava com as operações do dia a dia enquanto você era o visionário. A culpa que estava latente desde sua chegada ameaçava sobrecarregar Miguel. Por que você não me ligou? Antes que ficasse tão ruim? Pai não deixava. E então? Ela gesticulou vagamente. O derrame dele. Mamãe desmoronando. Tudo aconteceu tão rápido. Miguel encostou-se a uma pilha de caixas, tentando processar tudo. O que o pai espera que eu faça? Não posso simplesmente agitar uma varinha mágica e resolver isso. Não sei, Emília admitiu. Mas há mais. Ela puxou outro documento da pasta. Isso é do advogado imobiliário do pai. Ele o preparou há 2 semanas, depois do derrame. Miguel examinou o documento, sua confusão aumentando. Ele está me transferindo o controle da empresa? E você? Continue lendo. Miguel continuou lendo o jargão jurídico até chegar a uma cláusula que lhe gelou o sangue. Ele está me tornando o executor da propriedade e me dando discrição exclusiva sobre a venda da empresa. Ele olhou para Emília. Por que ele faria isso? O sorriso de Emília era triste. Porque, apesar de tudo, ele ainda acredita que você fará a escolha certa. Ela recolheu os papéis de volta para a pasta. Há uma oferta na mesa. A construtora Oeste quer comprar nossas propriedades pelo valor do terreno. Cobriria as dívidas, talvez sobrasse o suficiente para os cuidados da mamãe, mas o nome Miranda desapareceria. A magnitude da situação finalmente atingia Miguel. E o que você quer? Eu quero meu irmão de volta, Emília disse simplesmente.
Passei 5 anos com raiva de você por ter ido embora, por me fazer ficar para trás e lidar com tudo. Mas isso também não é justo. Você tinha todo o direito de viver sua própria vida. Miguel sentiu um nó na garganta. Emílias, não, me deixe terminar. Ela respirou fundo. Não sei se a empresa pode ser salva. Mas sei que não podemos tomar essa decisão enquanto ainda carregamos todo esse ressentimento. Pai errou, você foi embora, eu fiquei, todos fizemos escolhas. Agora precisamos decidir o que acontece a seguir, juntos. Antes que Miguel pudesse responder, a porta da garagem se abriu. A mãe deles estava lá, parecendo mais alerta do que no jantar. Seu pai está chamando vocês dois, ela disse baixinho. Enquanto caminhavam de volta para casa, Miguel parou Emília com a mão em seu braço. Por que você não me contou tudo isso antes hoje? Eu precisava saber se você estava aqui para realmente ajudar, ou apenas para cumprir tabela e ir embora de novo. Ela estudou o rosto dele. Ainda não tenho certeza. O pai deles estava sentado na cama quando entraram no quarto, com uma pequena caixa de madeira no colo que Miguel reconheceu como a caixa de recordações da família, um recipiente artesanal que pertencia ao avô deles. Sentem-se, Roberto Miranda disse, sua voz mais forte do que estivera antes. É hora de esclarecermos as coisas. Emília e Miguel trocaram olhares enquanto se sentavam em ambos os lados da cama. A mãe deles estava parada à porta, com os braços cruzados, como se estivesse se preparando para o impacto. Roberto abriu a caixa e tirou um envelope amarelado. Antes de falarmos sobre a empresa, há algo que vocês dois precisam saber. Ele olhou para os filhos, sua expressão grave. Algo que eu deveria ter contado a vocês anos atrás. Pai, Emília começou, preocupação evidente em sua voz. Não, deixe eu falar, Isabel disse da porta, sua voz quase um sussurro. É hora. Roberto Miranda entregou o envelope a Miguel. Abra-o, ele disse. E então vocês entenderão por que tomei as decisões que tomei. Miguel olhou para o envelope, de repente com medo do que ele poderia conter. Os segredos da família sempre foram mais profundos do que qualquer um reconhecia, se isso ele sempre soube. Mas enquanto ele começava a rasgar o selo, ele se perguntou se estava pronto para enfrentar o que estava lá dentro. O documento dentro do envelope era uma escritura antiga, mas bem preservada. Miguel a examinou, a confusão dando lugar à descrença. Isso diz que o vovô Miranda nunca possuiu o terreno onde a empresa fica, ele disse lentamente. Diz que ele o estava alugando da família Almeida por um período de 99 anos. Continue lendo, seu pai insistiu. Miguel virou para a segunda página, onde uma emenda estava anexada. O arrendamento termina com a morte do último filho sobrevivente de Guilherme Miranda, a menos que... Ele olhou para o pai. A menos que os Almeidas concordem com uma renovação ou venda. O que eles nunca pretenderam fazer, Roberto disse amargamente. Jaime Almeida está esperando por este momento há décadas, se esperando que eu morra para que ele possa reivindicar o que sua família considera seu por direito. Emília pegou o documento de Miguel, seus olhos se arregalando enquanto ela lia. Mas a empresa está lá há mais de 70 anos. Fizemos melhorias, construímos estruturas. Isso não conta para nada? Leia as letras miúdas, Roberto disse. Todas as melhorias se tornam propriedade do proprietário do terreno após o término do arrendamento. É por isso que a empresa está em apuros, Miguel percebeu. O terreno em que ela se encontra não é, na verdade, um ativo que possuímos. É pior do que isso, o pai deles respondeu. Quando seu avô montou o negócio, ele usou o arrendamento como garantia para empréstimos. Todas as gerações de Mirandas operaram sob a suposição de que éramos donos daquele terreno. Todo o nosso financiamento, nossas linhas de crédito, tudo é construído sobre essa suposição. Mas como isso é possível? Emília perguntou. Os bancos não teriam verificado a escritura? A mãe deles falou da porta, sua voz mais firme do que estivera o dia todo. Roberto alterou os registros. Quando o pai dele morreu e ele assumiu, ele fez mudanças para proteger a empresa. Miguel olhou para o pai em choque.
Você falsificou registros de propriedade? Eu fiz o que tinha que fazer para preservar o que meu pai construiu, Roberto disse defensivamente. Por 30 anos, funcionou. Expandimos, prosperamos, construímos algo que importava. Até que Jaime Almeida descobriu, Emília adivinhou. Roberto assentiu. Há uns 8 anos, ele veio até mim com cópias dos documentos originais. Disse que o pai dele os havia guardado em um cofre com instruções para esperar o momento certo. O momento de repente fez sentido para Miguel. Foi quando você começou a fazer aqueles investimentos arriscados. Você estava tentando ganhar dinheiro suficiente para comprar o terreno antes que alguém descobrisse. Quase consegui, Roberto disse, um vislumbre de seu antigo orgulho transparecendo. Mas a recessão atingiu, os investimentos falharam, e então eu saí, Miguel terminou. E você tentou empreendimentos ainda mais arriscados. Eu estava desesperado, o pai deles admitiu. Os Almeidas me deram um prazo. Ou eu arranjava o dinheiro para comprar o terreno pelo preço deles, ou eles exporiam a fraude e tomariam tudo. Emília se levantou abruptamente, andando pelo pequeno quarto. Todas as vezes que você me disse para não me preocupar com as finanças, que você tinha tudo sob controle, você estava se afogando, e nunca disse uma palavra. Eu estava protegendo vocês, Roberto insistiu. Não, Emília retrucou. Você estava protegendo seu orgulho. Seu precioso legado. A mente de Miguel estava correndo, conectando pontos que o haviam iludido por anos. A discussão que tivemos antes de eu sair, quando você me acusou de abandonar minha responsabilidade com a família, se era disso que você realmente estava falando, não era? Você precisava que eu ajudasse a encobrir isso. Roberto Miranda desviou o olhar, incapaz de encarar o filho. O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Meu Deus! Miguel se levantou, sentindo-se enjoado. Você queria que eu assumisse para que, quando tudo isso desmoronasse, fosse sob minha responsabilidade, não a sua. Isso não é justo, a mãe deles interveio. Seu pai estava tentando proteger todos nós. Cometendo fraude. A voz de Miguel subiu. Escondendo a verdade dos próprios filhos? Como isso é proteção? Miguel, Emília disse baixinho, colocando uma mão em seu braço. Isso não está ajudando. Miguel a afastou, a traição cortando fundo demais. Todos aqueles anos você me martelou a importância do nome Miranda, da integridade nos negócios. Isso também era tudo uma mentira? Cometi erros, Roberto admitiu, sua voz embargada. Erros terríveis. Mas tudo o que fiz por esta família. Não, Miguel disse firmemente. Você fez por si mesmo. Pelo seu ego. A sala ficou em silêncio, exceto pela respiração ofegante do pai. Finalmente, Emília falou. O que Jaime Almeida quer agora? Depois do seu derrame? Roberto gesticulou para a pasta ainda nas mãos de Emília. A oferta que você encontrou. Ele está disposto a quitar o restante da dívida, nos deixar ficar com a casa, em troca de uma transferência limpa das propriedades da empresa e de todos os ativos. E nosso silêncio sobre o acordo original. Então, de qualquer forma, perdemos o negócio, Emília disse. A menos que possamos levantar capital suficiente para cobrir o preço dele pelo terreno, Roberto respondeu. 3 milhões de reais até o final do mês. Miguel soltou uma risada amarga. É por isso que você me chamou de volta. Você pensou que eu poderia de alguma forma tirar 3 milhões de reais do nada. Eu te chamei de volta porque você merecia saber a verdade antes que tudo desmoronasse, seu pai disse. E porque, apesar de tudo, você ainda é meu filho. Um Miranda. Um nome que não significará nada quando isso vier à tona, Miguel apontou. Isabel Miranda deu um passo à frente, sua fragilidade momentaneamente substituída por determinação. Basta. Todos vocês. Ela olhou para o marido e os filhos. Ainda somos uma família. Danificada, sim. Imperfeita, certamente. Mas ainda uma família.
Ela pegou a escritura das mãos de Emília e a devolveu à caixa de madeira. Amanhã, falaremos sobre as opções. Esta noite, quero que todos vocês se lembrem de que há coisas mais importantes do que negócios, do que dinheiro, do que reputação. Como que para enfatizar seu ponto, ela pegou a mão de Roberto na dela, um gesto de solidariedade que surpreendeu a todos. Enfrentaremos isso juntos. Mais tarde naquela noite, Miguel estava na janela de seu quarto, olhando para o bairro onde havia crescido. A verdade ainda estava se assentando em sua mente, o negócio da família, o legado que ele havia rejeitado, havia sido construído sobre uma mentira. Parte dele queria ir embora novamente, voltar para São Paulo e sua vida separada. Mas outra parte, a parte que havia seguido Emília até a garagem antes, sabia que ele não podia. Uma batida suave interrompeu seus pensamentos. Emília estava na porta, 2 copos e uma garrafa do uísque do pai na mão. Achei que você precisaria disso, ela disse, servindo 2 doses generosas. Ela lhe entregou um copo e brindou o dela com o dele. A família Miranda. Em toda a sua glória disfuncional. Miguel não pôde deixar de sorrir levemente enquanto tomava um gole. Não consigo acreditar em nada disso. Tive algumas horas a mais para processar isso do que você, Emília respondeu, sentando-se na beirada da cama dele. Estou em algum lugar entre a raiva e a resignação. O que vamos fazer? Emília girou o líquido âmbar em seu copo. Não sei. Mas tenho pensado em algo que o pai disse sobre os Almeidas esperando o momento certo. Parece pessoal, não parece? Como se houvesse mais nessa história do que apenas uma disputa de terras. Miguel assentiu lentamente. Você está certa. 3 gerações esperando, apenas para reaver um pedaço de propriedade comercial? Há algo que ainda não sabemos. Eu digo que vamos descobrir o que é isso, Emília propôs. Antes de tomarmos qualquer decisão sobre a oferta. Nós? Miguel perguntou, levantando uma sobrancelha. A menos que você tenha um avião para pegar. Havia desafio em sua voz, mas também esperança. Miguel pensou em seu apartamento em São Paulo, em seu emprego na consultoria, a vida que ele havia construído para escapar das próprias complicações que agora o cercavam. Mas olhando para a irmã, vendo o peso que ela havia carregado sozinha por 5 anos, ele sabia que havia apenas uma resposta. Não, ele disse finalmente. Nenhum avião para pegar. Eu fico. O alívio de Emília era palpável. Bom, ela disse, servindo mais um dedo de uísque para cada um. Porque os irmãos Miranda têm algo para investigar. E tenho a sensação de que Jaime Almeida não vai gostar do que vamos encontrar. Miguel levantou o copo. A desenterrar o passado. E talvez, Emília acrescentou, a finalmente enterrá-lo adequadamente. Enquanto bebiam, Miguel sentiu algo mudar entre eles, seu primeiro passo para curar uma ferida que parecia intransponível horas antes. O que viesse a seguir, quaisquer segredos que ainda espreitavam na história da família Miranda, pelo menos eles os enfrentariam juntos. No andar de baixo, na luz fraca da cozinha, Roberto Miranda estava sentado sozinho, o peso de décadas de segredos visível no desânimo de seus ombros. Ele abriu uma pequena agenda, virando para uma página que não via há anos. O número pode nem funcionar mais, mas era a única cartada que lhe restava. Pelo bem de seus filhos, ele tinha que tentar. Ele pegou o telefone e discou, prendendo a respiração enquanto tocava. Quando uma voz atendeu do outro lado, ele disse apenas 4 palavras, Vel Miranda. Precisamos conversar. Amanhã chegou com o som da chuva batendo na janela. Miguel acordou desorientado, esquecendo momentaneamente onde estava. A rachadura familiar no teto de seu quarto de infância trouxe a realidade de volta, o negócio da família, o engano de seu pai, o ultimato dos Almeidas. Ele checou o celular, 3 chamadas perdidas de seu chefe em São Paulo e uma mensagem perguntando quando ele voltaria. Ele deixou o telefone de lado sem responder. Lá embaixo, Emília já estava na mesa da cozinha, com o laptop aberto, cercada por pilhas de pastas. A mãe deles estava sentada à sua frente, parecendo mais alerta do que no dia anterior, com um bloco de notas à sua frente preenchido com uma caligrafia nítida.
Você acordou, Emília disse sem desviar o olhar da tela. O café está fresco. Miguel se serviu de uma xícara. Onde está o pai? Consulta médica, a mãe deles respondeu. Tia Júlia o levou. Emília virou o laptop para que Miguel pudesse ver a tela. Tenho pesquisado sobre os Almeidas. Você sabia que eles eram donos de metade do município na década de 1920? Dinheiro antigo, investimentos em ferrovias, depois imóveis. Miguel se inclinou, examinando o antigo artigo de jornal que ela havia encontrado. O que aconteceu? A crise de 29, Isabel respondeu. Os Almeidas perderam quase tudo. Tiveram que vender propriedades pedaço por pedaço. Exceto o terreno onde nosso negócio fica, Emília acrescentou. Eles o arrendaram em vez disso. Para o vovô Miranda. Miguel franziu a testa. Mas por que arrendar apenas aquele pedaço em vez de vendê-lo como os outros? É o que tenho tentado descobrir. Emília clicou em mais abas do navegador. Encontrei registros de vendas da maioria de suas propriedades entre 1929 e 1934, mas nada sobre a nossa propriedade. É como se eles a tivessem mantido especificamente. Isabel tomou um gole de chá. Seu pai pode saber mais, mas ele nunca foi muito aberto sobre os detalhes. Nem mesmo comigo. O fato de a mãe deles estar participando ativamente dessa investigação surpreendeu Miguel. Desde que ele se lembrava, Isabel Miranda havia sido uma figura secundária nos assuntos de negócios da família, solidária, mas não envolvida. Agora ela parecia determinada, focada. Mãe, ele disse cuidadosamente, você sabia sobre a situação do arrendamento antes do derrame do pai? Ela o encarou com firmeza. Eu sabia que algo estava errado. A forma como seu pai se trancava no escritório tarde da noite, as ligações que ele fazia em particular. A bebida piorou. Ela torceu o anel de casamento. Quando ele finalmente me contou, depois do primeiro encontro com Jaime Almeida, fiquei furiosa. Não apenas pela enganação, mas porque ele não pedia ajuda. Parece familiar, Emília murmurou. Isabel assentiu. Os homens Miranda e o orgulho deles. Ela estendeu a mão na mesa e apertou a mão de Emília. Eu deveria ter insistido mais, me envolvido antes. Talvez as coisas não tivessem ficado tão ruins. Ou talvez sim, Miguel disse. Pai fez suas escolhas. Falando em escolhas, Emília disse, virando-se para o laptop, acho que encontrei algo interessante. A Sociedade Histórica da cidade digitalizou um monte de registros antigos, incluindo disputas de propriedade. Ela apontou para um artigo de 1952. Olhe isso, houve um processo entre o vovô Miranda e Heitor Almeida, o pai de Jaime, sobre limites de propriedade. O avô venceu. Miguel leu por cima do ombro dela. Diz que a área disputada incluía acesso ao córrego do Moinho. Ele levantou o olhar. Não é aquele riacho que corre atrás do complexo da empresa? Emília assentiu. Aquele que o pai sempre disse que não valia nada porque inundava toda a primavera. Deixe-me ver isso, Isabel disse, pegando o laptop. Ela examinou o artigo, sua testa franzindo. Isso menciona um acordo de servidão como parte do acordo. Nunca ouvi seu pai mencionar isso. Precisamos ver os registros judiciais reais, Miguel decidiu. E deveríamos visitar a propriedade hoje. Pode haver algo que estamos perdendo. Emília fechou o laptop. Gerenciei o negócio por 5 anos e nunca questionei por que nunca desenvolvemos o terreno dos fundos, mesmo quando precisávamos de espaço. Pai sempre disse que não valia o trabalho por causa do riacho. Acho que estamos no caminho certo, Miguel disse, uma faísca da antiga determinação dos Miranda acendendo nele. Vá se vestir. Vamos primeiro ao fórum, depois à propriedade. 2 horas depois, eles estavam no cartório do município, examinando o arquivo completo de Miranda contra Almeida. A velha funcionária que os ajudou a encontrá-lo levantou uma sobrancelha quando o solicitaram. Não vejo ninguém olhar para esse há anos, ela disse. Não desde que Jaime Almeida veio aqui, deve fazer uns 8 ou 9 anos.
O processo revelou muito mais do que uma simples disputa de limites. Heitor Almeida havia alegado que Guilherme Miranda havia violado os termos de seu acordo original ao construir estruturas muito próximas ao córrego do Moinho. O juiz havia decidido a favor de Miranda, mas incluiu restrições específicas sobre futuras construções perto da água. Ouça isso, Miguel disse, lendo a decisão do juiz. O arrendatário mantém o direito de acesso ao córrego do Moinho para fins comerciais, conforme estipulado, mas não pode alterar, redirecionar ou impedir o fluxo natural do referido curso d'água. Emília franziu a testa. Fins comerciais? Que negócio o avô teria com um riacho? Não sei, mas tem mais. Miguel virou para outra página. Há uma referência a um adendo ao contrato de arrendamento original, datado de 1933, que menciona especificamente direitos de água. Esse adendo não está aqui, Emília disse, verificando o arquivo novamente. Não, mas há uma pista de onde procurar. Miguel apontou para uma anotação na margem. Faz referência a algo chamado o Acordo Miranda Almeida arquivado com Silva e Carvalho, advogados. Isabel olhou para cima bruscamente. Silva e Carvalho era o escritório de advocacia do seu avô. Seu pai também os usou, até uns 10 anos atrás, quando ele de repente mudou para o Pinheiro e Associados. Bem na época em que os problemas com os Almeidas começaram, Emília observou. Precisamos encontrar esse acordo, Miguel disse. Eles deixaram o fórum e foram direto para a propriedade da Miranda e Filhos, um complexo extenso que abrigava os escritórios, armazéns e instalações de fabricação da empresa. Para Miguel, parecia menor do que ele se lembrava, os edifícios mostrando sinais de manutenção adiada que não eram visíveis na época de seu pai. Emília estacionou atrás do prédio principal do escritório. A maioria dos funcionários se foi. Estamos diminuindo há meses. Eles caminharam pela propriedade, indo em direção ao terreno dos fundos que fazia divisa com o córrego do Moinho. O que antes fora um riacho intocado e borbulhante era agora um filete lamacento entupido de detritos. Pai sempre disse que essa área inundava demais para ser útil, Emília comentou, abrindo caminho por entre a grama alta. Mas olhando agora, não tenho tanta certeza. O leito do córrego é mais baixo do que a maior parte da propriedade. Miguel ajoelhou-se na beira da água, examinando o solo. Isso não faz sentido. Por que os direitos de água para isso seriam importantes o suficiente para serem especificamente mencionados em um arrendamento da década de 1930? É quase um riacho. Emília olhou ao redor pensativamente. Talvez não seja sobre a própria água, mas o que está debaixo ou perto dela. Ela apontou para cima do riacho. O córrego vem das colinas na propriedade dos Almeidas, corta nossa propriedade e depois serpenteia pela cidade antes de se juntar ao rio. Miguel se levantou, um pensamento se formando. E se estivermos pensando pequeno demais? Pai sempre nos ensinou a olhar o panorama geral nos negócios. Ele subiu o pequeno aterro para ter uma visão melhor. Emília, quando foi a última vez que alguém testou esta água? Acho que nunca, ela admitiu. Por que faríamos? Miguel pegou o celular e abriu um aplicativo de mapas, diminuindo o zoom para ver a área maior. A propriedade dos Almeidas fica rio acima. O terreno deles abrange as nascentes deste córrego. Ele olhou novamente para o filete de água com novo interesse. Acho que precisamos coletar uma amostra. Os olhos de Emília se arregalaram quando ela entendeu. Você acha que há algo na água? Depois de todo esse tempo? Acho, Miguel disse lentamente, que há uma razão pela qual os Almeidas nunca venderam este terreno. E por que eles estão tão determinados a tê-lo de volta agora? Eles voltaram para o carro em silêncio, ambos absortos em pensamentos. Enquanto se afastavam, nenhum dos dois notou o SUV preto estacionado do outro lado da rua, ou o homem lá dentro tirando fotos deles com uma lente teleobjetiva. Naquela noite, enquanto compartilhavam suas descobertas com os pais, Roberto Miranda ouviu com uma mistura de surpresa e resignação. Os direitos de água, ele disse finalmente. Eu sabia que eles eram mencionados nos documentos originais, mas nunca entendi por que importavam. O córrego está quase seco há décadas.
Mas nem sempre foi, Isabel apontou. Não quando seu pai arrendou o terreno pela primeira vez. Roberto balançou a cabeça. Preciso contar mais uma coisa. Algo que descobri hoje de manhã. Ele olhou para os filhos com olhos cansados. Jaime Almeida não está apenas tentando reaver a propriedade da família. Tem havido uma pesquisa geológica preliminar da região. Ele fez uma pausa. Eles acham que pode haver depósitos de gás natural em toda essa área, incluindo debaixo da nossa propriedade. Valiosos. Emília ofegou. É por isso que ele está insistindo agora, depois de todos esses anos. E porque o contrato de arrendamento original especificava os direitos de água, Miguel acrescentou. Eles sabiam, mesmo naquela época, que poderia haver algo valioso naquela área. Se isso for verdade, Emília disse, então o preço que ele está oferecendo pelo terreno não chega nem perto do que realmente vale. Roberto assentiu sombriamente. É exatamente por isso que ele está usando o término do arrendamento em minhas e em propriedades como alavancagem. Se isso vier à tona, perdemos tudo e possivelmente enfrentamos consequências legais. Se aceitarmos a oferta dele, ele consegue o terreno por uma fração do seu valor potencial. Então o que fazemos? Emília perguntou, olhando para o pai e o irmão. Antes que qualquer um pudesse responder, a campainha tocou. Isabel foi atender, voltando momentos depois com uma expressão preocupada. É Jaime Almeida, ela disse baixinho. Ele diz que precisa falar com todos nós. Agora. Jaime Almeida não era o que Miguel esperava. Em vez do impiedoso magnata dos negócios que ele imaginara, o homem parado na sala de estar deles era surpreendentemente comum, na casa dos 60 e poucos anos, com cabelos grisalhos e a tez envelhecida de alguém que passava tempo ao ar livre. Ele vestia um blazer simples sobre jeans, sua única concessão à riqueza um relógio brilhante que refletia a luz quando ele se movia. Peço desculpas por aparecer sem avisar, Almeida disse, seu tom medido e educado. Mas ouvi dizer que houve alguma atividade na propriedade hoje. Miguel e Emília trocaram olhares. Então eles estavam sendo observados. Roberto Miranda estava sentado rigidamente em sua poltrona, sua expressão cautelosa. Jaime. O que podemos fazer por você? Almeida permaneceu de pé, com as mãos cruzadas atrás das costas. Pensei que tínhamos um entendimento, Roberto. Os termos da minha oferta eram claros e sensíveis ao tempo. Ainda estamos considerando, Roberto respondeu calmamente. Estão? O olhar de Almeida se desviou para Miguel. Ou vocês estão procurando maneiras de contornar isso? Entendi que seu filho tem feito investigações sobre o antigo processo. O fato de Almeida saber sobre a visita deles ao fórum confirmou a suspeita de Miguel de que estavam sendo monitorados. Ele deu um passo à frente, encarando o homem mais velho diretamente. Sou Miguel Miranda. Sei quem você é, Almeida respondeu. O filho pródigo retorna. Como vai o negócio de consultoria em São Paulo? Miguel sentiu um arrepio com a exibição casual de conhecimento sobre sua vida. Está tudo bem. Mas, no momento, estou mais interessado em saber por que você está tão ansioso para reaver terras que sua família tem se contentado em arrendar por 70 anos. Um lampejo de algo, aborrecimento? Respeito? Cruzou o rosto de Almeida. Direto. Como seu avô. Ele olhou para Roberto. Seu pai prefere uma abordagem mais sinuosa. Senhor Almeida, Emília interveio, sabemos sobre o levantamento de gás natural. Se Almeida se surpreendeu com essa revelação, ele não demonstrou. Em vez disso, ele sorriu ligeiramente. E eu pensando que as habilidades investigativas dos Miranda tinham morrido com Guilherme. Ele se virou para Roberto. Você deveria ter contado tudo a eles desde o início. Isso poderia ter sido resolvido de forma mais amigável. Contado o quê? Miguel exigiu. Almeida olhou para os membros da família Miranda, parecendo tomar uma decisão. Talvez devêssemos todos nos sentar. Esta é uma conversa mais longa do que eu esperava. Uma vez sentados, Almeida se inclinou para a frente,
com os cotovelos nos joelhos. A relação entre nossas famílias sempre foi complicada. O que vocês encontraram hoje no fórum foi apenas a ponta do iceberg. O acordo Miranda Almeida, Emília disse. Sim. Almeida assentiu. Um acordo particular entre meu avô e o seu, delineando termos além do arrendamento básico. Não conseguimos localizar uma cópia, Miguel admitiu. Eu tenho o original, Almeida disse. Um dos poucos documentos que meu pai considerou importantes o suficiente para preservar durante nossas dificuldades financeiras. Isabel, que estava em silêncio até agora, falou. Por que simplesmente não nos diz o que ele diz? Almeida a considerou por um momento. Porque, senhora Miranda, sem o contexto, a senhora não entenderia sua importância. Ele se virou para Roberto. Seu pai nunca te contou a história completa, não é? Sobre como o arrendamento surgiu em primeiro lugar. Roberto balançou a cabeça lentamente. Ele disse que era um acordo comercial. Que Eduardo Almeida precisava de dinheiro durante a crise de 29 e nossa família precisava de terras para expandir. Isso é parcialmente verdade, Almeida reconheceu. Mas havia mais. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo suas palavras cuidadosamente. Em 1933, meu avô Eduardo descobriu algo naquela propriedade, evidências de recursos naturais. Mas ele não tinha capital para desenvolvê-la, e os bancos não estavam emprestando, especialmente não para famílias que já haviam perdido a maior parte de sua riqueza. Então ele recorreu ao nosso avô, Miguel Supos. Guilherme Miranda era um dos poucos empresários da cidade que ainda estava lucrando, Almeida confirmou. Eduardo abordou com uma proposta, uma parceria para desenvolver os recursos. Mas não foi isso que aconteceu, Emília disse. Não. A expressão de Almeida endureceu ligeiramente. Em vez disso, Guilherme convenceu meu avô a entrar neste acordo de arrendamento. 99 anos, com disposições específicas sobre direitos de água e direitos minerais. Roberto franziu a testa. Nunca vi nada sobre direitos minerais nos documentos. Isso porque essas disposições estavam no acordo, não no arrendamento em si, Almeida explicou. Guilherme Miranda prometeu usar seu capital para ajudar a desenvolver quaisquer recursos encontrados na propriedade. Os lucros seriam divididos, com os Mirandas recebendo 60% por seu investimento e os Almeidas 40% como proprietários originais. Miguel estava começando a entender o quadro. Mas nosso avô nunca cumpriu essa parte do acordo. Não, Almeida disse categoricamente. Uma vez que ele tinha controle da terra, ele se concentrou em construir seu negócio de fabricação. A exploração e desenvolvimento de recursos foi perpetuamente adiada. Meu avô morreu ainda acreditando que essas promessas seriam cumpridas. Isso não explica por que sua família não fez cumprir o acordo, Emília apontou. Ou por que você só está insistindo nisso agora? Almeida sorriu finamente. O acordo incluía uma cláusula de que os termos não poderiam ser impostos até que o arrendamento expirasse ou todos os filhos dos signatários originais tivessem falecido. Meu pai estava vinculado a ele, legalmente e se ele acreditava, moralmente. Mas você não está, Miguel concluiu. Respeitei os desejos do meu pai durante sua vida, Almeida disse. Ele morreu no ano passado. Agora estou livre para buscar o que é meu por direito. Roberto se mexeu desconfortavelmente. O levantamento de gás natural, há quanto tempo você sabe? Suspeitamos por décadas, Almeida respondeu. Mas as técnicas geológicas modernas só recentemente confirmaram isso. Os depósitos se estendem sob uma porção significativa das antigas propriedades Almeida, incluindo a terra que seu negócio ocupa. Miguel processou essa informação. E o processo nos anos 50? Sobre os limites do córrego. Meu pai acreditava que seu avô estava secretamente testando a água em busca de sinais de gás natural ou outros recursos, apesar do acordo para buscar isso em conjunto. O tom de Almeida era factual. Ele tentou restringir o acesso ao córrego como uma forma de forçar Guilherme a honrar o acordo original. Mas ele perdeu, Emília disse.
O juiz decidiu sobre os termos estritos do arrendamento, não o acordo privado, Almeida reconheceu. E assim o padrão continuou, Sus Mirandas usando a terra para sua fabricação, ignorando o potencial que havia sob ela, enquanto os Almeidas esperavam sua chance de reaver o que viam como seu direito de primogenitura. A sala de estar caiu em silêncio enquanto os Mirandas absorviam essa informação. Miguel olhou para o pai, cujo rosto mostrava uma complexa mistura de emoções, raiva, culpa, resignação. Eu nunca soube, Roberto disse finalmente. Meu pai nunca me contou sobre nenhum acordo de parceria. Quando assumi a empresa, ele apenas disse para ter certeza de que mantínhamos o controle da propriedade a todo custo. A expressão de Almeida suavizou ligeiramente. Acredito em você. Assim como acredito que você não sabia sobre o valor potencial quando alterou aqueles registros de propriedade. Ele se recostou na cadeira. Mas isso não muda nossa situação atual. Qual é? Miguel perguntou. Estou oferecendo uma saída, Almeida disse. Aceitem meu acordo. Saiam com o suficiente para garantir a aposentadoria e o futuro de seus pais. Ou me enfrentem, e arrisquem perder tudo, se incluindo sua liberdade, Roberto. Isso é chantagem, Emília disse com raiva. É negócio, Almeida corrigiu. O mesmo tipo de negócio que seu avô conduziu com o meu. Se o que você está dizendo sobre o gás natural é verdade, Miguel disse, então sua oferta subvaloriza significativamente a propriedade. Talvez, Almeida concedeu. Mas é mais do que vocês conseguiriam se eu simplesmente denunciasse os registros fraudulentos e esperasse o arrendamento terminar com a morte de Roberto. O que, me perdoe a franqueza, pode não estar muito longe dada a saúde dele. Isabel se levantou de repente, seu comportamento normalmente gentil substituído por uma raiva fria. Acho que o senhor deveria ir embora agora, senhor Almeida. Almeida assentiu, levantando-se. Claro. Disse o que vim dizer. Ele enfiou a mão no paletó e puxou um cartão de visitas, colocando-o na mesa de centro. Minha oferta é válida até o final do mês. Depois disso, não terei escolha a não ser buscar outras vias. Ele se moveu em direção à porta, então parou, olhando para Miguel. Sabe, seu avô não estava completamente errado. Ele reconhecia a oportunidade quando a via. A questão é, o que você fará com a sua? Depois que Almeida saiu, os Mirandas permaneceram em silêncio atordoado até que Emília finalmente falou. Acreditamos nele? Sobre o acordo? Explicaria muita coisa, Miguel disse. Por que os Almeidas nunca venderam aquele pedaço de terra em particular, por que eles têm se concentrado tanto em tê-lo de volta? Roberto massageou as têmporas. Se ele está dizendo a verdade, então meu pai construiu nosso negócio familiar em uma promessa quebrada. Tudo o que temos veio de trair uma parceria. Não sabemos disso com certeza, Isabel insistiu. Não sem vermos esse acordo nós mesmos. Miguel pegou o cartão de visitas de Almeida, virando-o nas mãos. Só há uma maneira de descobrir. No que você está pensando? Emília perguntou. Estou pensando que precisamos ver aquele documento, Miguel respondeu. E então precisamos fazer nossa própria pesquisa de recursos na propriedade. Almeida nunca permitiria isso, Roberto disse. Ele não precisa saber, Miguel rebateu. Ainda não, de qualquer forma. Ele guardou o cartão de visitas no bolso. Se aquele terreno realmente contém depósitos valiosos de gás natural, temos mais influência do que Almeida pensa. Emília olhou para o irmão com cautela. Você não está sugerindo que tentemos o superar? Ele tem planejado isso há décadas. Assim como os Mirandas, aparentemente, Miguel disse, uma nova determinação em sua voz. Mesmo que não soubéssemos. Mais tarde naquela noite, depois que os pais foram para a cama, Emília encontrou Miguel na cozinha, esboçando um mapa grosseiro da propriedade em um bloco de notas. Você está realmente se dedicando a isso, não está? Que ela perguntou, deslizando para uma cadeira em frente a ele. Miguel levantou o olhar. Passei 5 anos tentando escapar desta família e seu legado.
Agora descubro que tudo o que eu pensava saber sobre esse legado pode ser construído sobre uma mentira. Ele largou a caneta. Preciso saber a verdade, Emília. Antes de decidir o que fazer a seguir. E se Almeida estiver certo? Se o avô realmente enganou a família dele? Miguel considerou isso. Então temos algumas escolhas difíceis a fazer. Sobre que tipo de negócio familiar queremos ser, se é que queremos ser um. Emília estudou o rosto do irmão. Sabe, para alguém que fugiu de tudo isso, você parece notavelmente à vontade no meio de uma crise familiar, Miranda. Talvez eu esteja, Miguel admitiu, surpreendendo-se com a percepção. Ou talvez eu só precisasse entender do que estava fugindo em primeiro lugar. Emília estendeu a mão na mesa e apertou a mão dele. O que quer que descobramos, o que quer que decidamos, faremos juntos desta vez. Sem mais segredos. Sem mais segredos, Miguel concordou, ecoando a promessa anterior deles. Embora se perguntasse se alguma família poderia realmente cumprir tal promessa. Os Mirandas certamente nunca haviam feito isso antes. O acordo Miranda-Almeida jazia na mesa de centro entre eles, suas páginas amareladas cuidadosamente preservadas em um envelope plástico. Jaime Almeida estava sentado em frente a Miguel e Emília, sua expressão ilegível enquanto terminavam de ler o documento. Agora vocês entendem, ele disse baixinho. Miguel recostou-se, processando tudo o que acabará de ler. 3 dias haviam se passado desde a visita inesperada de Almeida à casa deles. Após cuidadosa consideração, Miguel ligou para o número no cartão de visitas, solicitando ver o acordo. Para sua surpresa, Almeida concordou imediatamente, convidando-os ao seu escritório. Esta linguagem é explícita, Emília disse, batendo em um parágrafo na segunda página. Nosso avô definitivamente concordou em investir na exploração de recursos e compartilhar quaisquer lucros. E o prazo para iniciar essa exploração deveria ser 1938, Miguel acrescentou. 5 anos após a assinatura. Almeida assentiu. A crise de 29 estava terminando. A economia estava se recuperando. Não havia mais desculpa para o atraso. Então o que aconteceu? Miguel perguntou. Aconteceu a guerra, Almeida respondeu. Com a Europa caminhando para o conflito, Guilherme Miranda converteu suas fábricas para apoiar a produção militar. Contratos governamentais lucrativos, lucros garantidos. Ele encolheu os ombros. Quem poderia culpá-lo por se concentrar no certo em vez da aventura especulativa? E depois da guerra? Emília pressionou. Mais desculpas. Mais atrasos. O tom de Almeida permaneceu uniforme, mas seus olhos revelaram uma velha frustração. Naquela época, o negócio de manufatura estava em alta. Guilherme não tinha incentivo para honrar um acordo que apenas dividiria seus lucros com uma família que ele já tinha sob seu domínio. Miguel estudou o rosto de Almeida. Você disse que seu pai não contestaria isso durante a vida dele. Por quê? Honra, Almeida disse simplesmente. Ele acreditava que a palavra de um homem era vinculativa, mesmo que a de seu pai tivesse sido quebrada. Ele se recusou a buscar reparação legal até que todas as partes vinculadas aos acordos originais tivessem falecido. Ele suspirou. Ele era um homem melhor do que eu. E você esperou todo esse tempo, Emília disse, sem se preocupar em esconder seu ceticismo. Não apenas esperando, Almeida corrigiu. Preparando. Coletando evidências, construindo um caso. Os registros de propriedade fraudulentos que seu pai criou simplesmente me deram alavancagem adicional. Ele se inclinou para a frente. Eu quero o que é meu por direito. O que deveria ter sido do meu pai, e de seu pai antes dele. Miguel gesticulou para o acordo. De acordo com isso, o que é o seu por direito é 40% de quaisquer recursos desenvolvidos na propriedade, não a propriedade em si. Almeida sorriu finamente. Muito bem, Sr. Miranda. Você encontrou o cerne da questão. Ele juntou os dedos. Sim, legalmente, o acordo daria direito à minha família a uma participação na parceria.
Mas isso estava condicionado ao seu avô iniciar a exploração e o desenvolvimento até 1938. Ele não cumpriu essa obrigação, o que, de acordo com o parágrafo 12, torna todo o acordo sujeito à renegociação. Emília virou para o parágrafo relevante, lendo-o cuidadosamente. Não anula automaticamente o acordo, porém. Não, Almeida concedeu. Não anula. É por isso que estou disposto a negociar em vez de simplesmente buscar ação legal. Miguel trocou olhares com Emília antes de responder. Fizemos um levantamento geológico independente ontem. Resultados preliminares confirmam depósitos significativos de gás natural. Se Almeida se surpreendeu com essa revelação, ele escondeu bem. Como eu disse a vocês, as estimativas de valor de extração potencial são consideravelmente maiores do que sua oferta pela propriedade, Miguel continuou. O desenvolvimento exigiria milhões em investimentos, Almeida rebateu. Anos de trabalho. Estudos de impacto ambiental. Licenças. Tudo isso que você está preparado para empreender, Emília disse. Caso contrário, por que buscar isso tão agressivamente? Almeida os estudou, parecendo recalcular sua abordagem. O que exatamente vocês estão propondo? Miguel se inclinou para a frente. Um novo acordo. Um que honre o espírito do acordo original, ao mesmo tempo em que reconheça as realidades atuais. Estou ouvindo, Almeida disse cautelosamente. Formamos uma parceria, Miguel explicou. Sua empresa fornece o capital para o desenvolvimento de recursos. Miranda e Filhos transfere suas operações de fabricação para apoiar a extração, equipamentos, peças, infraestrutura. E a divisão de lucros? Almeida perguntou. 50-50, Emília interveio. Parceiros iguais. Almeida riu, embora sem malícia. Vocês têm coragem, eu lhes dou isso. Minha oferta dá à sua família uma saída limpa e segurança financeira. Sua oferta nos engana da nossa parte legítima, Miguel corrigiu. Assim como você acredita que nosso avô enganou o seu. Um silêncio caiu sobre a sala enquanto Almeida considerava a posição deles. Finalmente, ele falou. 60-40. Minha empresa como parceira majoritária, dado o investimento de capital necessário. Com contratos de fabricação garantidos para Miranda e Filhos a preços de mercado, Emília acrescentou rapidamente. Por 10 anos, Almeida rebateu. Depois disso, renegociamos com base no desempenho. Miguel olhou para Emília, que deu um leve aceno de cabeça. Precisaremos discutir isso com nosso pai, é claro, ele disse. Mas, falando por nós, esses termos parecem viáveis. E a questão dos registros fraudulentos? Almeida perguntou. Se tornaria irrelevante sob um novo acordo de parceria, Miguel respondeu calmamente. Todas as partes concordando em liberar reivindicações relacionadas a disputas passadas. Almeida recostou-se, estudando-os com nova apreciação. Sabe, eu esperava lidar com Roberto nisso. Não com os filhos dele. Os tempos mudam, Emília disse simplesmente. De fato mudam. Almeida se levantou, sinalizando o fim da reunião. Discutam com seu pai. Meus advogados redigirão um acordo preliminar com base nesses termos. Mas entendam, se esta oferta expira em uma semana. A viagem de volta para casa foi tranquila, ambos os irmãos absortos em pensamentos. Finalmente, Emília quebrou o silêncio. Você acha que o pai vai aceitar? Miguel apertou o volante. Não sei. Significa admitir que tudo o que ele construiu é parcialmente baseado na promessa quebrada de seu pai. E permanecer envolvido em um negócio que ele quase se matou tentando salvar, Emília acrescentou. Tem isso também. Miguel suspirou. Mas também significa preservar o nome Miranda, garantir o futuro da família. Não é pouca coisa para um homem como nosso pai. Ao chegarem em casa, encontraram Roberto em seu escritório, parecendo melhor do que nos últimos dias. Isabel sentou-se ao lado dele, segurando sua mão. Sabemos do seu encontro com Almeida, disse o pai ao entrarem. Júlia viu seu carro no escritório dele.
Miguel colocou a cópia do acordo que Almeida havia permitido que levassem sobre a mesa. É tudo verdade. Tudo o que ele disse sobre o vovô Guilherme, o acordo original. Roberto assentiu lentamente. Eu tinha a sensação de que poderia ser. Sempre houve sussurros, insinuações nas coisas que meu pai dizia ao longo dos anos. Ele olhou para o documento. Eu só nunca quis acreditar. Fizemos uma contraproposta, Emília disse, explicando cuidadosamente os termos que haviam discutido com Almeida. Para a surpresa deles, Roberto não rejeitou a ideia imediatamente. Em vez disso, ele ouviu pensativamente, ocasionalmente olhando para Isabel, que permaneceu solidária, mas em silêncio. Uma parceria, ele disse quando terminaram. Depois de todos esses anos tratando os Almeidas como adversários. Isso preserva o negócio, Miguel apontou. Mantém o nome Miranda nos edifícios, garante trabalho para nossos funcionários. Mas com Almeida como sócio majoritário, Roberto observou. Para o desenvolvimento de recursos, Emília esclareceu. A divisão de manufatura permaneceria sob nosso controle operacional. Roberto silenciou, considerando tudo. Finalmente, ele olhou para os filhos. Vocês dois percorreram um longo caminho desde onde estavam há uma semana. Emília, você foi além de apenas gerenciar o dia a dia. E Miguel? Ele balançou a cabeça em admiração. Você voltou para um negócio familiar do qual um dia não via a hora de escapar. Miguel não tinha pensado nisso dessa forma, mas seu pai estava certo. Em algum momento nos últimos dias de investigação e negociação, sua perspectiva havia mudado. Acho que precisei entender primeiro. Tudo isso, o bom e o ruim. E agora que entende, seu pai perguntou. Agora acho que pode haver um lugar para mim nisso, afinal, Miguel admitiu. Não o lugar que você planejou, talvez. Mas um lugar, no entanto. Roberto olhou para a esposa, que assentiu encorajadoramente. Então acho, ele disse lentamente, que o neto de Guilherme Miranda e eu temos alguns termos a discutir com Jaime Almeida. 2 semanas depois, as famílias Miranda e Almeida se reuniram na sala de conferências de Silva e Carvalho, o mesmo escritório de advocacia que havia testemunhado o acordo original quase um século antes. Miguel observou enquanto seu pai e Jaime Almeida assinavam um novo acordo, sentindo uma estranha sensação de que a história estava completando um ciclo. A parceria não era perfeita. Houve negociações difíceis, compromissos de ambos os lados. Roberto havia insistido em manter o controle da divisão de manufatura, enquanto Almeida exigirá supervisão de todo o desenvolvimento de recursos. A divisão de lucros ficou em 55-45, um pouco melhor do que a oferta inicial de Almeida. Mas o negócio da família Miranda sobreviveria. Mais do que isso, ele se transformaria, adaptando-se a novas realidades enquanto honrava seu passado, tanto as conquistas quanto os erros. Enquanto os advogados recolhiam os documentos, Miguel foi até a janela, olhando para a cidade que havia sido moldada por ambas as famílias ao longo de gerações. R$ 1 pelos seus pensamentos, Emília disse, juntando-se a ele. Só pensando no legado, Miguel respondeu. O que herdamos, o que construímos, o que deixamos para trás. E o que descobrimos ao longo do caminho, ela acrescentou. Como o fato de que você é realmente muito bom nessa coisa de negócios. Miguel sorriu. Não conte ao pai. Vai subir a cabeça dele. Falando nisso, Emília acenou com a cabeça para o pai, que estava engajado em uma conversa surpreendentemente amigável com Jaime Almeida. Não o vejo tão energizado há anos. Nada como uma boa crise para trazer à tona o espírito de luta dos Miranda, Miguel observou. Então, Emília disse, batendo levemente no ombro dele. Isso significa que São Paulo está no seu retrovisor? Miguel estava se fazendo a mesma pergunta. Seu chefe estava ligando diariamente, ficando cada vez mais impaciente com sua longa ausência. A vida que ele construíra lá parecia simultaneamente distante e incompleta. Ainda não sei, ele admitiu. Mas não estou fugindo desta vez. O que quer que eu decida, será uma escolha, não uma fuga. Emília assentiu, compreendendo.
De qualquer forma, estamos juntos nisso agora. Chega de décadas de silêncio e ressentimento. Sem mais segredos, Miguel concordou, ecoando a promessa anterior deles. Enquanto se juntavam ao grupo para fotos e apertos de mão, Miguel encontrou o olhar de sua mãe do outro lado da sala. Ela lhe deu um sorriso tranquilo que dizia muito, orgulho, alívio, esperança. A família Miranda havia superado sua crise, confrontado seu passado e encontrado um caminho a seguir, juntos. Não era o legado que seu avô havia imaginado, nem o que seu pai havia lutado para preservar. Era algo novo, algo imperfeito, mas honesto, construído sobre a verdade em vez da enganação. E pela primeira vez em anos, Miguel Miranda se sentiu verdadeiramente em casa ali.